Oiê, eu sou a Tayana Tavares, gravando aqui um vídeo da música Negro Gato, de Getúlio Cortez, para Tati Valente, na segunda temporada do Debauches de Primavera. Vamos lá. Sou um negro gato de arrepiar, e essa minha vida mesmo de amargar, só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver, 7 chances tenho para vencer, mas se eu não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorada eu desapareci no mato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato, sou um negro gato de arrepiar. Vamos, boa noite! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Estamos ao vivo, é isso mesmo, produção? Estou aqui papeando com a produção. Olá, minha gente! Tudo tranquilo? Estamos aqui na segunda edição dessa segunda temporada do Debauche de Primavera. Tandã. Debauche é esse programa encontro, esse encontro divertido, descontraído. Meu presente de aniversário no meio dessa quarentena, minha gente. Mas é isso, né? É importante refletir também as perspectivas em relação ao morrer, em relação ao nascer, né? As reflexões, o cuidado e tudo mais. É isso. Hoje a gente está aqui meio por fora, meio por dentro. Será que é mais por dentro? Será que é meio por fora? Todo esse período em que a gente está passando, né? É bem de refletir, né? Se a gente se sente muito por fora, se a gente se sente meio por dentro. Será que tem a ver com território? Será que tem a ver com deslocamento? Com falta de compreensão? Sei lá, né? Eu convidei essas duas figurinhas, referências. Tcharam! São duas pessoas que eu tenho muito respeito, né? São duas queridas. Vieram aqui bater esse papo. E como vocês já sabem, não é segredo para ninguém, eu como apresentadora sou uma ótima tiete, então eu vim aqui só para tietá-las. É isso, não vou apresentá-las, eu acho que elas sabem dizer delas melhor do que eu. Vamos começar essa conversa, que é para isso que a gente veio, sem enrolação, né? Sem arrudeios, ou será que tem muitos arrudeios? Mas vamos começar arrudeando. Como é que vocês estão, meninas? Belíssimas, uma aqui do lado, outra aqui do outro. Tudo bem aí? Tudo bem, tudo caminhando. Eita! Vocês estão um pouquinho nervosas? Não, né? Vocês estão de boa, são duas artistas, estão acostumadas com cena, é isso, né? Relaxa. Estão relaxadas. Bem tranquilinha. Estão bem tranquilinhas? O vídeo da Débora está travando um pouquinho para mim. Para vocês também? Como é que estamos aí? Produção me dá uma... Tá travando ainda? Débora, tá travando um pouquinho. Se tu puder dar uma olhada na tua conexão. Tá bom. Acho que pode ser legal. Ei, então, mas vamos que vamos, né? Porque assim, entre produzir e fazer, a gente faz aqui agora, é isso mesmo, né? Outras tecnologias, outros aparatos, a gente vai aqui conversando e resolvendo. Eu acho que é sobre isso também. Sim,
Vamos aqui nessa ideia do por dentro e por fora. Rafaela, querida, você é uma pessoa que está mais por fora ou você está mais por dentro? Você gosta assim mais por fora ou mais por dentro? É mais legal por fora ou mais legal por dentro? Amiga, essa ideia de que o corpo é um território, o que isso significa para você? E pensando isso tudo que tem a ver com o território que está fora do seu corpo, né? Como é que você sente? O que isso diz de você? Né? O território corpo e esse território que está para o externo do seu corpo. Vamos começar assim, facinho, facinho. Menina, é uma pergunta paralela, de vias duplas, né? Eu até gosto de ter essas duplicidades, do dentro, do fora, do externo para o interno, mas essa questão do corpo como território, para mim, ela soa dentro de duas perspectivas também, já que a gente está falando do dentro e do fora. Essa questão do corpo como território me chega em duas vias também de mão dupla. Primeiro, o corpo como território sagrado, o corpo como território de reafirmação de uma ancestralidade, um corpo que é bandeira, né? Um corpo visível, né? Um corpo externo é um corpo visível. Mas, se tratando de um corpo feminino, o corpo como território também, ele é um espaço violado, né? Então, para mim, o território, falar do corpo como território, para mim, também vai para esse lugar, digamos que também frágil, né? E também violado. Então, assumir o corpo como território, para mim, são dois caminhos de mão dupla mesmo, e que tem esse sentido do interno e do externo, né? Ao mesmo tempo que, para mim, o meu corpo ele tem uma grande simbologia, né? Tem um grande sentido, porque eu estou falando de uma matéria que é minha, que é construída de vários nós, né? Ao mesmo tempo, tem um corpo também que é do mundo, e que é um mundo que me atravessa, vai lá para as minhas entranhas, um externo que chega fazendo uma ocupação, muitas vezes uma ocupação violenta, né? É uma pergunta que dá para render muita coisa, sabe, Tati? Falar desse interno e externo e do corpo como território, e principalmente para nós mulheres, né? O nosso corpo, ele é a berlinda, ele é a venda em diversos aspectos, desde os mais humanizados e desde os mais colonizados. Então, nossa, essa pergunta é foda. Ela é lá das entranhas. Chegou, me arrepiei todinha. É funda. É raiz. É que eu gosto de brincar valendo, amigo. Eu gosto de brincar valendo. Não tem esse negócio, não. Ai, vamos! Débora, é contigo, amiga. Como é que você percebe, o que tu reflete em relação a isso? Oi, ainda estou travando para vocês? Para mim, não. Não? Tá bom. Bom, que pergunta, hein? A Tati começa, já chega chegando uma pergunta dessas. Mas acho que é uma pergunta, assim, para a vida. E eu tenho pensado muito, assim, do ano passado para cá, nesse lugar, assim, do que é o meu corpo, né? Que território é esse? E tenho pensado, assim, que territórios habitam em mim, né? E acho que essa pandemia, essa quarentena tem me feito pensar nesse corpo, território, que territórios habitam em mim, assim, e retornar para o lugar de onde eu parti tem me feito pensar muito, assim, sobre as memórias que eu carrego diante de mim, né? E que são memórias e que são território também, que estão muito presentes no meu corpo e eu nem percebi, assim, e como
como tem situações da vida que são seculares e que estão no nosso corpo, né? E que são território. Acho que a gente carrega muitas memórias seculares no nosso corpo território, né? E acho que essa pandemia tem me feito pensar muito sobre isso. E como mulher, também ainda mais, né? E em relação com esse território, né? As mulheres da minha família, o que eu carrego desse território de sertão no lugar da mulher, né? Das mulheres que carregaram a família há séculos, assim, e como que eu tenho isso presente no meu corpo, na minha vida, no meu jeito de me relacionar com as pessoas, no trabalho, como que isso reflete em tudo, né? Então, que pergunta! Que pergunta! Mas acho que é uma pergunta, assim, que a gente não sabe muito bem como responder, mas que está totalmente à tona, assim, agora, para mim. Por aí. Vamos. É isso. A gente tem aqui ainda alguns minutos, daqui a pouco vocês pensarem mais alguma vontade, ou não também. Eu acho que perguntar é bom para. Eu concordo com quem defende, né? As e os e es que defendem que perguntar é mais um estímulo para novas perguntas, né? Eu acho que é sobre isso também, né? Então vamos perguntar mais, né? Ei, nenas maravilhosas. Deixa eu, assim, as duas, né, é bacana, assim, né, ver, vocês duas já começam a se encaminhar, né, nessa posição, assim, que é assim que eu entendo, né, se eu estiver errada, vocês vão me corrigindo aqui da compreensão, né, mas vocês já começam a se colocar como mulheres, né, já falar do feminino e tudo mais, né, há muito tempo, né, muita gente, né, e muitos de nós, estamos numa perspectiva de fazer questionamento sobre essa ideia de mulher e essa ideia, né, ou as ideias de homem e as ideias de mulher, né, de ser mulher, de existir mulher, né. E aí eu tenho aqui umas reflexões, eu estou interessada, né, em saber como é que vocês estão, né, como é que vocês pensam, o que vocês têm vontade de falar, né, quando a gente defende, né, quando a gente escuta essa ideia, né, de, tipo assim, o que é a mulheridade para vocês, né? Como é que é o mulherismo? Essas palavras, assim, né? Quando vocês escutam, que vocês andam pensando sobre isso, né? Mulheridade, mulherismo, feminismo e feminista, né? E aí, no ponto dessa pirâmide, ou talvez no ponto desse desenho, né, desse pentágono, sei lá, ou dessa ciranda, né, a gente coloca o próprio conceito de mulher, né? Como é que é para vocês isso, assim, esse universo dessas palavras? Eu deixo com vocês aí. Quem começa? Zerinho ou um? Toma. Tá. Eu acho essas palavras polêmicas. A palavra mulher, para mim, ela é polêmica. Ela é polêmica no sentido que, para mim, a palavra mulher, ela tem enraizado uma opressão muito radical. Né? Eu confesso que, às vezes, me dá uma gastura usar a palavra mulher. Né? Porque, para mim, até mesmo na própria tipologia da palavra mulher, quando se a gente coloca lá no significado, a gente vai ouvir e vai escutar horroridades. Né? A palavra mulher no Google, ela me dá medo. Né? Então, para mim, desde do enraizamento e parando para pensar, quem nos deu esse nome mulher? Quando a gente sabe que, historicamente, nós mulheres tivemos poucas perguntas, nós tivemos poucos espaços de perguntar, de ser escutada, como é o que a gente está fazendo agora. Né? Então, para mim, meninas e demais, e meninos, e todo mundo, para mim a palavra mulher ela teria que ser cortada pela raiz. Arranca essa palavra do dicionário, vamos inventar uma outra palavra,
E aí, quando chega no mulherismo, que é uma teoria aí, digamos que uma teoria radical, social, né, também está muito entrelaçado, porque também o mulherismo nasce dentro de um contexto de mulheres negras, né, uma expressão que vem desse lugar. Então, mulherismo, mulher, mulheridade, todo o prefixo do mulher e o pró disso, para mim, são palavras que realmente a gente precisa repensar. Os feminismos, inclusive, que nós estamos construindo agora, e que nós estamos a desconstruir também, porque a gente está falando sobre feminismos aqui, é também uma desconstrução, porque a gente também está inserido nisso e a gente está querendo ressignificar esses significados, esses formatos de pensar o corpo feminino, o gênero feminino e a mulher, porque a mulher ela é no plural, é mulheres. Então, a palavra mulher ela já começa a ser fraca, para mim, não sei nem se a palavra certa é o fraco, mas começa a ser distorcida quando vem no singular. Né? Eu gosto de ir um pouco mais embaixo do negócio, eu gosto de pegar na raiz, porque a raiz vai me dizer muito de o que é que essa planta, essa mulher árvore, vai me trazer. Se ela vai me trazer bons frutos, se ela vai ser uma planta resistente, se ela vai ter uma safra boa, enfim, qual é o espaço que ela precisa estar. Então, lidar com a raiz do negócio, eu acho que é a gente subverter e ressignificar essas palavras que atrapalham, inclusive. É muito louco, sabe, Tati? Essa palavra é muito louco você estar me trazendo essa questão, estar nos trazendo essa questão, porque eu tenho tido um certo medo de usar essa palavra mulher. Com esse desejo de realmente arrancar. Vamos arrancar pela raiz, gente. Vamos usar outros termos para ver se modifica um pouco uma perspectiva, né, genealógica e tudo mais, e tudo mais. Enfim, me dá uma gastura, sabe? Mas é bacana pensar sobre e também colocar as pessoas para pensar sobre e a gente também pensar muito sobre isso, né? Como o negócio é mais profundo. Eu gosto dessa palavra gastura. A gente podia ser gasturentas, né? Assim, ao invés de mulheres, gasturentas. Eu sou garforenta. Meu nome é Rafaela, eu sou garforenta. Olha, se pega. Lançando moda aqui, hein? Eu gosto. Então, Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar isso pro ar, para que acontece. Sim, ótimo. ai, que ótimo. Que ótimo. Aqui. É muito bom te escutar, Rafa e Tati também, porque de fato é um lugar já de tanta dor, não sei, é tanta tragédia, assim, sei lá, pensar que a gente está conversando aqui, quantas mulheres já, só nesses minutos que a gente está conversando, já sofreram violência, assim. Então, é um lugar realmente que dá uma gastura, é um lugar de dor, de violência, né? Infelizmente, a gente fala mulher, a gente lembra de violência, lembra de dor, e realmente dá vontade de pensar outro nome, né, para a gente criar outra ideia de mulheres, sei lá, ou, não sei, eu também tenho pensado, assim, num lugar, nesses cantos de luto e nos cantos de celebração também, sabe? De não esquecer da violência e da dor, mas de celebrar o que podemos fazer agora e o que queremos, né? Esse outro lugar que queremos, e celebrar esse lugar, né? Não sei. E aí são mundos, porque cada ser é um mundo, né? E se a gente lembra de todos esses territórios que habitam o nosso corpo, aí cada ser é um universo, né? Então,
realmente mexe, assim, muita coisa aqui dentro de querer outros nomes, outros nomes, né? Porque cada um é um universo, e isso, né? Não esquecer não é, sei lá, limpar toda a dor, toda a violência, porque ela lembra que a gente, o que a gente quer, sei lá. Mas também celebrar o que queremos agora. Enfim, é uma gastura também. Acho que essa palavra gastura me contempla muito, assim, né? Mas acho que no que eu quero para mulherismos e todos esses nomes e conceitos e ideias e desejos, acho que tem a ver com isso, desses cantos que são de luto e cantos que são de celebração também, né? Da gente não... Porque ao mesmo tempo que me entristece, que me dá raiva, que me dá gastura, que me dá enjoo, ao mesmo tempo que todas essas sensações ruins vêm, né? De ver notícias de violência, da minha própria história, da história das mulheres da minha família, das minhas amigas, de todas as mulheres que eu conheço, das que já morreram, das que ainda vão nascer, que eu sei que também vão sofrer violência. Ao mesmo tempo que dá toda essa dor, também me dá vontade de cantar e dizer como, né, tudo que a gente tem de bonito e de revolucionário e de desejo, de vontade de fazer outros, sei lá, de viver outras histórias, né? De construir outras histórias para a gente mesmo e para quem está do nosso lado, enfim. Por aí. Eu acho que tem uma coisa muito legal do nosso diálogo que está se conectando uma pergunta com a outra. Enquanto eu te ouvi agora, Débora, nós estávamos falando que você usou uma expressão muito bonita, acho que foi corpo centenário, ideias centenárias, né? E às vezes secular, corpo secular. E às vezes esse corpo secular ele está sendo negligenciado e a gente chega nesse campo desconhecido dessa revolta, né? Que essa outra pergunta nos chegou. Nós temos uma certa revolta com o nome mulher, por exemplo. Essa revolta, para mim, está muito entrelaçada com essa omissão desse corpo secular. Né? Omissão no sentido que nós tivemos agora uma experiência de pandemia, de quarentena, que nós tivemos que ficar dentro das nossas casinhas, trancadinhas, né? Entre quatro paredes e tendo que fortalecer uma rede tecnológica, né, que isso, inclusive, me soa muito assim, às vezes com uma certa estranheza, mas, ao mesmo tempo, enfim, não vai entrar em outros assuntos. Mas o que é que eu queria falar? Que essa pandemia, ela também nos fez reconhecer também que esse corpo secular está sendo omisso e que nós temos um corpo secular. Né? Eu falo da minha experiência com Rafaela Lima, né, mulher, portadora de um útero, né, portadora de um ciclo menstrual, portadora de um sangue que eu tenho todo mês e que eu sangro todo mês. E aí esse sangrar também ele veio com uma perspectiva dúbia, mas quando eu falo isso desse corpo secular e desse corpo cíclico que nós somos, tem um lugar desconhecido que a gente está pouco ocupando. Né? E eu acho que esse lugar desconhecido tem a ver com essas práticas de corpo centenário. O que está intrínseco nesse corpo centenário, né? O que foi que nós perdemos aí desse nosso corpo centenário? O que foi que a gente perdeu dos nossos avós, das nossas tias? O que foi que se perdeu? O que foi que a gente perdeu nessa trajetória? E isso vai começar quando começou a se pensar em deuses. Quando a palavra deusa ela foi totalmente negligenciada, omissa, apagada da história. Aí morre um corpo centenário. E tem nós aqui, brotos, ou se não troncos cortados pela raiz,
e que brotaram novamente. Eu estou muito fazendo referência com a natureza, porque eu acho que também a minha pandemia, ela foi isso. Eu ir para o chão. Eu não tinha para onde ir, eu não queria subir paredes, concreto, eu queria ir para o chão. E o chão, eu fui para o chão porque também eu estava arrasada. Tinha dias que, por favor, eu queria ficar dentro de uma rede mesmo. Né? Mas a gente teve que ir para o chão. Né? A gente teve que aterrissar também, no sentido metafórico, figurado. Bicho, tu vai ter que sentar a tua bundinha também numa cadeira e repensar um monte de coisa. Então foi tudo chão, terra, finca teus pés aí, bicho. Te aquieta um pouco, pensa um pouco sobre. Eu falo isso também para mim porque eu sou uma pessoa muito ventania. E assumo hoje, eu venho assumindo hoje que eu realmente tenho um corpo andarilho. Eu tenho um corpo centenário que tem um nomandismo assim loucamente. Então, para mim, a pandemia ela veio para me dar uma pisa grande nesse sentido, né? E aí o território desconhecido para mim é muito conectado com isso. E essa revolta também está conectada a isso, né? Um corpo que eu não conheço, que eu não estou atenta, que eu não percebo que a natureza se modifica e eu estou se modificando junto. Isso é muito louco, gente. Quando você percebe que nosso corpo está ali totalmente conectado com um outro ciclo que está acontecendo aqui no céu, uma lua, e que eu não consigo observar isso, não consigo me ver parte disso, né? Eu me considero algo extraordinário, algo fora isso, né? Fora um ciclo. Então, enfim, é algo muito profundo. Eu na fala de vocês, meninas, né? Que maravilha, gente, assim. Tô assim, ai, bora, né? É isso, né? Porque é muita coisa mesmo pra gente conversar, né, gente? Aí já tem que marcar pelo menos umas 3 temporadas aqui, só pra gente conversar sobre isso. Eu fiquei lembrando de 2 coisas, assim, né? De 2 figuras, né? Dessa pandemia, quarentena e tudo mais, desse momento que a gente está agora, né? Uma filósofa, que é a Catiúcia, que fala que nós somos ancestral, né? O nosso corpo é ancestral, a filosofia é ancestral, né? E ela é uma filósofa de filosofia africana, e é uma linda, uma maravilhosa, assim, né? E estou dizendo isso como referência para quem quiser, tem um perfil no Instagram, só procurar por ela, fez vários cursos e tem feito outros vários, assim, né? E aí, só sobre esse pensamento da ancestralidade, que eu acho muito interessante a maneira que você fala, né, Rafa, assim, né, né que você diz, né, eu senti que eu precisava aterrissar, eu precisava chegar no chão, né. Aí eu me lembrei de outra figura maravilhosa, que é a Viviane Mosé, que, tipo assim, nas 2 primeiras semanas da quarentena, né, ela lança um videozinho, né, que ela vai lançando os videozinhos, aí ela diz, gente, o mais difícil pra gente vai ser parar. A gente vai tentar, né, a gente vai resolver, vai tentar achar outras resoluções, mas parar vai ser a coisa mais difícil, né? E, bem, acho que é um pouco isso, né, gente? Assim, a gente está num momento de compreensão das engrenagens, né? A gente está aí sendo... Eu gosto muito desse termo, assim, né? Que a gente está sendo chacoalhadas, né? Assim, bem... chacoalhando para ver no que dá, né? E aí, eu quero pegar esse caminho aí que vocês já estão né, desenhando, meninas, né, em relação a testemunhar essas sensações físicas, corpóreas, né? Como é que vocês andam percebendo essas imagens? E aí a gente começa no nosso primeiro jogo. Tadã! Tenho aqui uma proposta pra gente. A gente começa a entrevista a ficar legal agora. É assim, ó. Vamos fazer um evento e vocês 2 foram convidadas. Olha, estamos aqui. Tadã! Esse é o evento, certo? Aí, vocês foram convocadas a construir uma performance. E aí, essa performance é temática. Ela tem como desafio que vocês consigam expressar nessa performance como é que é para vocês a experiência do limiar entre o que está dentro e o que está fora do corpo. Como será essa performance? É com vocês! Nossa!
Pense rápido. 5. E agora? É para falar, verbalizar? É para verbalizar agora. Vocês estão escrevendo o projeto, escrevendo, pensando e dizendo ele aqui agora, ao vivo, assim, ó. No ato. Certo. Nossa, pegou, viu, você, garota? Que joguinho, hein? Jogou baixo. Eita. Eu queria ler um texto, poesia, um texto que eu não sei ainda muito bem o que é. Que eu escrevi faz poucos dias e já muito imbuída disso, do ficar, do partir, do voltar, do que me fez, né? Tipo, voltar para Russas e lembrar do que me fez partir e lembrar por que agora eu me sinto, parece que eu me sinto melhor aqui do que lá. E lá foi bom também, né? Enfim, todas essas questões que a quarentena foi dando para cada um, né? Do que a gente precisa, né? Se a gente precisa parar, se também sinto isso esse retorno parece um chamado, assim, uma convocação, né? Esse voltar para Russas. Foi uma escolha, mas é uma escolha, assim, quase uma convocação, porque eu precisava pensar sobre esse dentro e sobre esse fora. Enfim, aí tem a minha performance. Vai ser a leitura desse texto, poema, não sei o que é ainda. No dia... Débora, tu aparece... Oi, vai. Oh, desculpa, amiga, tu aparece congelada aqui, só para tu ficar ciente. Mas Eita, eu sou uma pessoa menina. performática. Tipo assim, eu também gosto da ideia de que tu tá aqui só uma foto e eu tô ouvindo tua voz. Vale. Mas eu acho que é importante que tu saiba, tá entendendo? Porque eu sou dessas, assim, porque aí tu tem o direito de escolher, né, amiga? Se tu quer ficar congelado ou se tu quer ver tua internet, entendeu? Entendi. Ativa e desativa. Ativa e desativa o quê? a câmera. A câmera. É. Desativa, ativa novamente para ver se tem algum retorno. Tá, mas escutando, vocês estão me escutando? Lindamente. Eu tô escutando super bem. Por isso que eu tô te dizendo, se tu não fica assim apegada com a imagem, nesse mundo da imagem, esse excesso de imagens, amiga, eu fico confortável contigo aqui, tua foto tá linda. A senhora é bonita, né? Então. Obrigada. Tá. E aí, tô travando ainda, eu voltei aqui. Tô me mexendo. Tá se mexendo aqui para mim também. Tá ok. Eu te vejo. Mas tô travando? Não. Tô travando? Não? Então tá. Ó, vai. No dia da sua partida, estaria partida ou só queria partir? No rumo para a cidade, o que sentia? Me diga por que só queria sair. Foi como se nadasse contra a corrente ou foi uma onda de desejo que te cobriu de repente? Tinha o rosto coberto de água salgada? Agora travou, foi tudo. Foi, travou. Deus, e agora? Débora, mulher, tu estás congelada já. Ida. Tá.
Fofo. Adoro, 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 adoro. Partiu, partida, ida. E olha essa conexão, ela foi literalmente. Total, adoro, viu? Construindo performance e as conexões em tempo real e as conexões compondo junto com a gente. Eu adoro isso, assim. Adoro esse time. O tempo é de que diz o correr das coisas. Não adianta se aperrear, minha filha, já diz a minha avó. Ela tá dizendo aqui que o celular dela tá bugado, tá tentando voltar. Tranquilo. É isso, gente. As conexões da vida, é isso aí. Tem a ver com esses atravessamentos mesmo. Nem sempre dá para ser sempre. Às vezes dá para ser só mais ou menos. Dá para ser só partido mesmo. Dá para ser sempre. Isso é foda. Tu quer falar sobre... Tu quer falar um pouquinho sobre esse processo dessa performance, enfim, como é que chega a própria proposta da performance, ou o que isso te atravessa, ou narrar um pouco? O instante que move o dentro e do fora, né? Aqueles que você lançou, do dentro e do fora. E aí é engraçado que a Débora, ela foi para um espaço de movência, né? Que foi para ir para uma outra cidade. E que vai muito de conexão desse dentro do fora. Porque em algum desses espaços a gente se sentia dentro ou se sentia fora. Né? Então, pensar, né, em uma performance trazendo esses elementos do dentro e fora é realmente fazer revisitar esse lugar agora que nós ocupamos de corpos, corpas, seja, enfim, em qualquer perspectiva masculina, feminina, enfim. O dentro e fora hoje, falar desse dentro e fora tem muito a ver com esse período agora que a gente ocupou e que a gente está ocupando, que é uma quarentena. Né? O dentro, o fora, ele também não está só relacionado ao dentro, fora casa e fora rua, mas o dentro, fora também do próprio corpo. Né? Foi realmente ocupar o dentro bem mais que o fora. E quando a gente fala do dentro, é realmente esse espaço que nos preenche tanto que a gente não consegue dilatar por inteiro. Né? Precisa dessas perguntas, precisa dessas respostas. E aí foi o que a Débora experienciou. Ela teve que fazer essa retomada para poder entender esse dentro fora. Né? Então, para mim, essa narrativa que a Débora estava começando, né, tem muito a ver com esse corpo performativo que a gente pode ocupar. Sempre dentro e fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. E esse dentro fora pode ser em qualquer lugar.
Voltaste, amiga! Olha aí o dentro fora. Ei, ó, eu sabia. A gente nem ensaiou isso, amiga, mas era sobre isso, entendeu? Esse negócio de sai da roda, entra na roda. Era sobre isso, gente. Sempre foi sobre isso. Então, essa foi a minha performance. Entra fora. Débora, foi tudo. Eu só queria dizer, Tati, que eu e a Débora, a gente ensaiou. Tava tudo combinado. A Débora ia sair e eu ia ficar só com a palavra partida. Débora, Ou vocês ensaiaram, não valia. Você partiu. Não valia. Não é... Lê, amiga, lê. A gente tava aqui te esperando para tu voltar e... Vai. Então, continuando. Tinha o rosto coberto de água salgada, água da justiça revogada, olhos com água salgada daquele dedo apontado, dissimulado. Sentia sede, a garganta seca, sentia fome, chamava por qual nome? A barriga vazia e a cabeça cheia. A barriga vazia de quê? Ela é a história da tragédia que se repete, da luta que se retoma, da resistência que se segura. Segura na tua cura, mulher. Segura na tua cura, mulher. Ela é passado e presente. Ela não é todo mundo, mas é uma de nós, entre os nós. A menina que sente frio na barriga, a mulher que olha firme, consciente do que vai viver. As duas estão no mesmo lugar. As duas estão no mesmo corpo. Quando fecha os olhos, atravessa o rio, o mar, o chão, o sertão, o coração. Atravessa os vínculos, os círculos, os ciclos, os séculos. Quando abre os olhos, encontra as cores, a sorte, a voz entoada, o riso, a terra, o grito, as mãos dadas, os cantos para ressurgir. É isso. Beleza. Ai, ai. Eu fico... ai, pera, né? Deixa eu me organizar aqui. Eu me sinto agora, né, nesse momento aqui, né, um tanto atravessada aqui, né, no meio de vocês duas, tanto na fala que a Rafa fez agora há pouco, como a tua, né, Débora, assim, para quem está aqui com a gente nessa sala e vai estar daqui a pouco, né, que não está agora, mas vai ver daqui a pouco, né, nós somos três artistas, né, gente, assim, e as três têm essa relação entre morar hoje, né, nós três moramos em locais que são distantes da capital, mas a gente tem esse elo, né, por ser artista, e, enfim, por outras vivências, de transitar, né, entre as nossas regiões, né, entre os nossos bairros, cidades, né, meninas, e a capital, né. E aí um pouco a fala da Rafa agora há pouco, né, dessa relação de mudar, né, né, essas áreas que são diferentes mesmo, né, é diferente morar no meio, né, no centrão, na capital, de onde a gente está, por mais que eu seja das três aqui, que está mais pertinho, porque eu estou aqui em Maracanaú, mas mesmo assim já é bem diferente, né. E esses atravessamentos do corpo, né, gente, e no meio disso tudo aqui que eu sinto um tanto, né, que essa relação que a gente está tendo com questões políticas, né, gente, assim, a gente se mete no meio de coisas, de políticas institucionais, e aí a gente começa a sentir muito de perto essa avalanche de porcaria, né, que existe há muito tempo, mas que tem momentos que parece que fica mais escrachado, assim, né, e isso rasga os nossos corpos de uma maneira muito maluca, né, assim. Os tempos bem malucos, assim, né? Mas muito grata por
por essa disposição de vocês. Adorei o ensaio, né? Não fizeram como eu disse, mas ficou legal. Arrasaram. Adorei. Que a gente combinar, a gente pode descombinar. Viu como combina muito? Não dá certo, tem que ser espontâneo mesmo. Não dá. Vamos combinar que a gente vai... Ô, figura. Ei, aí eu quero... massa, porque vocês já foram indo aqui para um lugar que aí tem a ver com a próxima, né, essa próxima pergunta, não sei se é uma pergunta, é mais uma fagulha aqui para a gente tocar fogo juntas, né? Que é assim, ó, vocês foram convidadas, né, para uma reunião, e aí tem muita gente nessa reunião de tudo que é jeito, gente, assim, imaginem tudo que é gente mesmo, certo? E aí, nessa reunião, tem uma possibilidade remota, não, essa é a possibilidade, certo? Tudo que a gente nunca pôde fazer, que é, nós vamos discutir políticas culturais interior-capital. E aí vocês podem dizer e fazer e performar o que vocês sempre desejaram. O que é que vocês fazem nessa reunião e dizem nessa reunião? As falas principais são as de vocês. São vocês, assim, que precisam dizer sobre essa reflexão, assim. O que vocês se animam de dizer que a gente nunca pôde dizer. Dizer, fazer, é isso, entendeu? Tipo, pode, né? Descrevam aí até esse PowerPoint, se é que vocês querem usar ele. Vocês. Ai, meu povo e minhas povas. Vamos logo começar a juntar essas duas palavrinhas, porque não existe capital e interior em se tratando de políticas culturais. Não era para existir nem essa divisão, para começo de história. Trabalhar com política, seja políticas culturais, seja lá qual for, para mim não tem que ter divisão. Tem que ter uma coisa chamada equidade. Eu não posso te dar aqui R$10 e te dar 20 só porque tu é do interior. Ah, o pessoalzinho do interior e o pessoalzinho da capital. Começar a pensar numa mistura de um baião, misturar, e que todo mundo possa provar do tempero. Estar no interior e estar na capital não me distancia e nem me coloca numa condição nem mais frágil e nem mais forte. Né? Então, é óbvio que há inúmeros fatores que fazem com que a gente pense nessa divisão. A primeira delas é a divisão de classe. Né? É óbvio. Mas esse pensamento de divisão de classe, ele também precisa ser repensado. Essa divisão de classe, automaticamente, ela vai trazer essa divisão de políticas. A política que serve para mim não serve para você, a política que serve para o outro não serve para o Beltrando. Mas em que aspectos qualitativos, falando de qualidades mesmo, em que aspecto qualitativo essa divisão, ela diz para mim, dita que essa galera aqui é isso, e essa galera aqui é isso. Né? Como a gente pensar, já que essa palavra rede está sendo tão usada, e a palavra também indústria cultural está sendo tão usada, né? Pensar, para mim, tem muito a ver com isso, pensar nessa ressignificação, primeiro dessa perspectiva de rede. Uma palavra tão bonita que é, né? Rede é uma palavra primitiva, nossa, mas que vem sendo sucateada por uma outra perspectiva ocular. Né? O que é trabalhar em rede, o que é estar em rede, o que é fazer em rede. A rede, num sentido mais primário, mais primitivo, tem a ver com balanço, tem a ver com sossego, tem a ver com descanso, tem a ver com intimidade, tem a ver com o meu lugar. Né? Então, como a gente pode pensar metaforicamente também, trazendo essa palavra que eu acho muito bonita, rede, e que vem sendo uma palavra muito usada pela indústria cultural principalmente, né? Por essa tentativa, claro, de também estar ressignificando esses formatos de fazer política. Né? Mas me soa assim, que a gente precisa
repensar nessas centralidades e nesses interiores, que inclusive é uma temática de um evento, de uma ação que está acontecendo pelo Porto, né? Que já gerou várias discussões bem interessantes, né, sobre o que seriam essas centralidades e o que seriam esses interiores, né? São, sim, realidades totalmente diferentes. Isso não dá para discordar, né? Mas quando se pensa em fazer políticas, a política cultural tem muito a ver, para mim, com eu estar dentro. Não tem como pensar de fora. Então, é preciso a gente entrar mais, a gente se unir, se conectar mais, se entrelaçar mais. E pensar que essa rede é isso. É esse todo mundo aqui pertinho, dentro, junto, né? Parece meio utópico e parece uma fala muito romântica. Mas para mim, me soa como isso. A gente precisa pensar nessas centralidades. E centralidade não tem só a ver com grandes centros urbanos, né? Centro. E é louco que essa palavra centro, ela dita como é que a coisa funciona. Porque no centro, o centro vai ser o primeiro, né? O centro tem um olhar para ele, né? Tem ali um culto em torno dele. Enquanto as outras centralidades, que também são centralidades, elas vão sendo interiores, são coisas guardadas, são coisas mais inacessíveis. Então, começa daí. Bora logo juntar esse negócio, vamos logo fazer a muvuca. Vamos fazer a muvuca. Eu gostei foi da relação da rede de dormir, que eu fiquei vendo um monte de gente se agarrando na rede, é bom, ó. Eu acho que eu tô com essas experiências de rede. É esse negócio de quarentena, que fica todo mundo meio carente, gente. É contigo. Eu achei muito bom também, ó. Eu acho que essa rede aí é o que há. Eu tô gostando muito de pensar no significado das palavras, sabe? De onde elas vieram. E a apropriação delas também. Sim. Para tentar sentir essas apropriações. Né? Qual é o sentido, né, real dessa rede? Mas fala, Débora. Tô aqui afetada. Tô muito afetada, gente. Que massa, que massa. Mas, nossa, passou um filme, assim, de algumas discussões que eu já vi e que dá vontade de quebrar também, mais uma vez, como a fala da Rafa na palavra mulher, né? Dá vontade de quebrar algumas palavras aqui também, porque para tentar misturar, é muito cruel esse lugar de competir, né? Interior e capital, é muito cruel, assim. E se a gente fala de Brasil, de território, né? Olha a quantidade de municípios no Ceará, olha a quantidade de artistas de 185 municípios, 184 municípios. Olha a quantidade, né, de coisas acontecendo nessas dezenas de cidades, né? É muito cruel pensar essa competição. É muito cruel esse 50%, é muito cruel. Mas não chega, né? Não chega. Essa lei Aldir Blanc era um sonho e virou uma tortura, assim, porque não chega quem está lá fazendo, né? Quem podia estar agora, né? De fato, recebendo ou respirando um pouco mais do que já faz há tanto tempo, não chega. Então, é muito cruel. Então, tipo, dá vontade de quebrar essas palavras ou de ressignificar essas palavras para tentar realmente trazer esse sentido da rede, né? Esse sentido de agrupamento e de chegar, né? É muito cruel, eu não quero competir, eu quero que a gente se junte, se misture, mas, enfim, passa um filme das falas que eu já escutei e
E a vontade é essa, assim, de ir na raiz das palavras e quebrar algumas lógicas que são muito cruéis para a quantidade de artistas, de movimentos, de espaços, de ações, de projetos que acontecem nesses 180 e tantos municípios, nesses territórios, né, do Ceará. Enfim. Mas bem mexida. Tava assim. imagem. Desculpa, Débora. Continua. Não, é isso. Só tava reverberando aqui algumas palavras, assim, de estar mexida, de estar aqui com vocês, escutando vocês. Muito fortalecedor. Eu fiquei pensando numa imagem performática para essa reunião, né? Aí eu fiquei lembrando daquela imagem que a galera enterrava os seus mortos na rede, vocês lembram? Que tem até no Alto da Compadecida, né? Que aí carrega o morto na rede, né? E aí vai cantarolando, fazendo toda e tal. E aí eu fiquei pensando numa grande rede, com uma suruba dentro dessa rede, se liga assim, com um monte de gente se pegando mesmo e falando coisas assim, ou então recitando muitos textos. E aí, dentro dessa mesma rede, né, gente, assim, com muitas palavras sendo reconstruídas, tá entendendo? Assim, a gente produzindo neologismo mesmo, inventando novas palavras, tá entendendo? Tipo assim, entre gemidos e essa grande orgia, essa grande misturada de pessoas, essas palavras iam caindo, assim, ou a gente quebrando essas palavras nessa imagem aí da Débora, né? Só para desenhar com vocês esse imaginário aqui, meu tortuoso. Deu para sentir o imaginado. E quebrando, e sei lá, umas coisas assim, sabe? A palavra já tá pronta, nessas palavras que a gente já usa, a gente jogando assim fora da rede, aí, sei lá, podia ser um prato também, um desenho de um prato, né? Um vidro, eu gosto também, assim. Ei, meninas, mas aí é isso, 19h58, como eu falei, o debauche, ele tem um tempo, né? As coisas têm seus tempos, né? E aí a gente está nesse encerramento, eu quero não deixar que o tempo se esvaia, né? Esse tempo de relógio, para agradecer muitíssimo a disposição de vocês duas. Primeiro, agradecer a própria existência das duas, que eu acho que é importantíssimo que a gente diga isso, assim, da existência, a existência, a resistência, né? A vontade de vocês, a maneira que vocês se colocam no mundo, que são e que vão se construindo. Daqui, se eu consigo misturar minha voz com a voz que cantarola pelo universo, eu agradeço, né? Essas energias vibráteis que são vocês duas, assim. Dizer que foi uma delícia esse papo, gente. Podia ficar aqui com vocês a noite todinha nessa calçada virtual aqui, papeando e montando essas redes para a gente ficar conversando e tomando um café. Com certeza. Mas a gente precisa finalizar. Aí, se vocês quiserem dizer alguma coisa rapidinha, só para a gente encerrar, tá com vocês a palavra. Ai, Tati, eu queria começar finalizando, né? Na verdade, a expressão debauche primavera, eu fiquei muito curiosa. Fala para mim, fala para nós o que é esse debauche primavera. Antes de encerrar, eu fiquei com essa curiosidade. Amigo, debauche é o trocadilho do deboche, né? E ele é escrito assim porque é uma junção de verbetes, né? Que é o do inglês com bautes, que lembra uma coisa meio afrancesada, sabe? Assim, né? E o trocadilho é deboche, né? E nesse momento, eu sempre fui assim, né? Eu gosto de questionar a maneira que a gente se compromete com a nossa colonialidade. Porque é muito doido, assim, a gente é apaixonado, né? É muito engraçado, assim, né? Tem alguns de nós que faz questão de defender, assim, como se isso fosse a coisa mais. E aí eu queria debochar com essa própria ideia. Começou assim, né? Eu sou muito apaixonada pela ironia. Eu acho essa figura de linguagem uma preciosidade, né? Assim, acho que é uma das coisas mais inteligentes que a gente pode ter enquanto
figuras que conseguem brincar com as próprias línguas, é a própria ironia, né? Porque é uma capacidade muito sagaz, né? Ela é bem... A gente precisa trabalhar bastante. Tanto é que tem gente que não consegue pegar piada, né? A pessoa fica assim meio... né? Porque requer aí todo um conjunto de coisas. Aí, amigo, eu aniversariei, né? E eu queria muito para o meu aniversário fazer alguma coisa que me deslocasse, né? E que eu encontrasse pessoas, que a gente conversasse sobre coisas assim que são super, tipo, agora. A gente conversou sobre coisas bem... Vocês mesmos disseram, gente, essa pergunta aí é muito... Mas ao mesmo tempo desse jeito, entendeu? Tirando onda. Vale, meu Deus, a Débora saiu da conexão, menina, volta. A internet dela não presta, chega, pega, risca no papel. E aí fazer essa brincadeira, tentar fazer desse momento que a gente está, né, com essas tecnologias, alguma coisa gostosa de vivenciar, né? Que é assim que eu gosto de ser. Então, meu aniversário não poderia ser diferente. E aí a primavera, né? A primavera é sobre isso, né? A primavera é sobre a primavera do aniversário, a primavera do nascimento, do florescer. E aí é isso. E aí Nossa. Vai. Aí ele se responde por ele mesmo. Agora ele já foi que foi. Bacana. Então, meninas, muito grata, Tati, muito grata pelo convite. Também me sinto muito honrada de estar ocupando essas telas e de estar trocando essas ideias também com vocês, né? Para mim é sempre muito importante estar perto de quem está fazendo a coisa, de quem está girando, de quem está atento a essas primaveras. Né? Usando esse palavreado agora do debauche, né? Para mim é muito importante cultuar essas primaveras e cultuar esses espaços de escuta e também de fala. Eu gosto de estar me metendo mesmo, assim, para mim sentir como é que está girando o caldeirão e para mim ver se meu caldeirão se encaixa com os outros caldeirões ou se a gente mistura tudo, que eu acho que o importante também é isso, né? A gente sentir também o outro e tentar se conectar com, por exemplo, quando será que eu vou cruzar com a Tati de novo? Né? Quando eu vou cruzar com a Débora novamente, né? Quando a gente vai se encontrar novamente, né? Que bom que mulher, essa cerveja tem que acontecer, viu? Tá gravado. Gravada. Por favor. Calçada e vamos conversar. Então, muito bacana, muito grata pelo convite. Eu me sinto muito grata também, muito honrada. Duas figuras que eu admiro muito, que me inspiram, assim, a força de vocês me inspiram. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E, nossa, é tão incrível que a gente vai conversando, vai soltando e vai criando essas pequenas revoluções também, né? Para mim foi uma revolução aqui, o que a gente conversou, o que mexeu comigo, com a minha cabeça, as perguntas e essa troca. Nossa, foi muito, muito fortalecedor, assim, né? O que eu tinha falado lá na primeira pergunta, na primeira questão, né? Esse lugar do luto e esse lugar da celebração, né? Aqui foi muito, muito nesse sentimento meu, né? De lembrar dessa dor, dessa violência, dessa merda toda, e também lembrar como é bom a gente conversar e trocar e imaginar outros mundos, outras possibilidades, outras palavras, né? Os impossíveis e gerar impossíveis aqui, né? Muito, muito massa, muito foda. E quero essa cerveja. Né? Que a gente... Por favor. Que esse encontro se estenda também. Muito grata. Gente, vamos encerrando aqui mais um debauche de primavera. Adoro, eu acho que é sobre isso, é sobre inventar mesmo, gente. É para isso que a gente veio nesse mundo. A violência está aí, nós somos seres esquisitos. Ô, bando de ser esquisita, essa galera que é civilizada, que se diz civilizada, tem umas violências esquisitas. Mas vamos, que nós somos do time dos que dançam, né? Piruetam, cantam e faz chover, como diz o Krenak. Muitas primaveras para nós. Um beijo enorme, meninas. Mais uma vez,
grata, né, por esse encontro, e para quem está aqui com a gente, atravessados e atravessadas e atravessades por essas telas, muito obrigada. Hoje nós tivemos a segunda edição da segunda temporada do Debauche de Primavera. Terça-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente. Um beijo, gente. Tchau.